Paz do Senhor, irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Teologia Básica aqui do canal. Sou o pastor José Lauro e você é bem-vindo. Mas antes de nós iniciarmos, queria pedir a você que dê o seu like, o seu dislike, faça seu comentário, sua pergunta. Isso nos ajuda muito aqui no canal. Hoje nós vamos estar comentando o livro de Ruth, faz parte dos livros históricos, e nós vamos estar hoje vendo o livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro diferenciado, porque ele incentiva nós a estarmos tendo a convicção de que Deus está no controle mesmo nos eventos eventuais. E não vamos estar vendo primeiro nome, autor e data. O livro de Ruth ele recebe o nome de sua personagem principal, o nome em hebraico Ruth, não tem uma raiz hebraica, pelo fato principalmente dela ser de nacionalidade moabita, tá? E o livro de Ruth ele era um livro que era lido nas festas das semanas, ou seja, no tempo das colheitas. E nos nossos registros bíblicos, ele está situado logo após o livro de Juízes. O autor, muitos dizem pela tradição que seria Samuel, o autor do livro. Outros podem indicar que tenha sido alguém no pós-exílio. O fato que a posição mais comumente aceita é que a data deva ter sido no período da monarquia entre os séculos 5 e 6 antes de Cristo, pelo fato principalmente do livro relatar que no início, capítulo 1, no período dos juízes, ou seja, no período em que os juízes estavam em Israel. E lá no final, ele faz uma genealogia incluindo Davi. Então, nesse período é que está a data mais provável da escritura do livro. E qual o contexto histórico? O livro de Ruth ele revela um estilo literário bem específico. Ele é diferente dos outros livros porque o foco dele está na narrativa. Os diálogos que se conduzem nos fatos que são desenvolvidos, ele tem uma expressão mais famosa, baseada no diálogo, principalmente de Noemi com suas noras, Orfa e Ruth. Apesar de se tratar de uma escrita tipo um conto romântico, de acordo com o estilo literário, o texto não pode ser tratado como uma lenda, como um mito. A história ela é situada dentro de um perfil temporal específico na história de Israel, né? Ou seja, o capítulo 1, versículo 1 diz: E nos deu nos dias em que juízes julgavam a terra. Houve fome na terra. Em Belém de Judá, um homem saiu com sua esposa e seus 2 filhos para a terra de Moabe. Ou seja, os fatos de, por exemplo, os evangelhos citarem Ruth na genealogia de Jesus é mais um elemento que ratifica a existência e a história de sua personagem, ou seja, o contexto que existiu de fato. Qual o propósito do livro de Ruth ser escrito? O principal propósito do livro é que ele quer passar para nós de que Deus, mesmo nos fatos que aparentemente para nós são naturais, ele não deixa de ter o controle. A gente observa que a árvore genealógica de Nosso Senhor, no Evangelho, apresenta a Ruth como parte desta árvore genealógica. Logo, não é apenas uma história de amor de Boaz com a Ruth, mas também e principalmente uma história de amor de Deus para com a Ruth, a moabita, mostrando que se a gente tiver o cuidado, se a gente tiver o propósito, se a gente tiver a benevolência de Ruth, por exemplo, com a sua sogra, será reconhecida por todas à sua volta, inclusive por Boaz. Isto serviu de testemunho positivo para que ela visse também com os bons olhos Ruth. E nisso a gente observa Deus também tendo
bons olhos para conosco, dependendo daquilo que a gente possa estar tendo para com ele. A estrutura e o conteúdo. A gente observa que a gente pode dividir em 4 itens a estrutura e conteúdo do livro. A primeira é a tragédia que vai atingir a família de Noemi, que ela vai se tornar uma viúva solitária, vai ter aquelas decisões difíceis, a devoção de Ruth e as duas estranhas em Belém, quando elas retornam. O segundo item, que Ruth vai apanhar as espigas junto aos segadores, e lá Ruth encontra Boaz, conversa com Ruth e come com Boaz, e aí descobre que ele é um parente de sangue do seu marido. No terceiro, a gente vai ver o pedido de Ruth, quando Noemi vai aconselhar Ruth, Boaz vai fazer o voto, e Ruth volta a Noemi com um presente. E no quarto, vai Boaz redimir a herança de Elimeleque. E aí a gente vai ter um remidor que muda de ideia, um casamento em Belém, o nascimento de Obed e genealogia do rei Davi. Nota-se que ele não menciona depois de Davi, a genealogia vem até Davi. Daí a gente entender que o livro foi escrito neste ínterim. A mensagem, qual a mensagem que o livro nos traz? São duas. Primeira, Deus acolhe os não-israelitas e a direção de Deus nos eventos naturais. O ponto 1, Deus acolhe os não-israelitas, a gente vai ver que um dos elementos mais relevantes da história de Ruth é o fato dela ser moabita, isto é, fazer parte de uma nação inimiga do povo de Israel. No livro de Números, no capítulo 22, nós vamos encontrar essa nação se unindo a Balaque para guerrear contra Israel. O texto, por exemplo, de Deuteronômio 23:3 afirma que nenhum moabita entraria na tenda da congregação. Entretanto, nós encontramos uma moabita na linhagem do rei Davi, e, consequentemente, na genealogia do Messias. O que fez com que Ruth fosse aceita na aliança? A resposta está no começo dessa história, na exclamação que Ruth dá a Noemi, quando ela diz no Ruth 1:1, o teu Deus é o meu Deus. Ruth se prontifica não somente a ser parte do povo de Noemi, mas também a aceitar o Deus de Israel. Isto implica em renunciar à sua linhagem histórica e religiosa. Assim, o livro de Ruth irá destacar que Deus acolhe não-israelitas na aliança, isto é, se demonstrarem a mesma devoção de Ruth, eles desfrutarão do mesmo refúgio protetor sob as asas de Deus. Isto é a primeira mensagem que o livro traz. A segunda mensagem é a direção de Deus nos eventos naturais. Diferentemente dos livros que nós estudamos até agora, em Ruth nós não encontraremos manifestações sobrenaturais, visões ou até aparições. Os eventos todos conduzidos por uma aparente casualidade. A gente vai ver Ruth casualmente colher espigas no campo de um parente que seria o seu remidor. A ação de Deus está centrada na condução dos eventos de forma natural. Desde a decisão de permanecer com sua sogra e com Deus de Israel, Ruth não estava mais abandonada. A sua iniciativa de procurar sustento para si e para sua sogra é conduzida por Deus em uma resposta de provisão e cuidado do Senhor. O Deus que age através de eventos naturais é o Deus que se revela no livro de Ruth. Ainda que o sobrenatural seja marca como Deus poderoso, o Senhor também controla o rumo da história a partir de pessoas que se submetem a Ele. Os personagens do livro de Ruth irão demonstrar como uma vida reta e cheia de bondade pode ser campo fértil para a ação divina. E o último item, os aspectos sociais. Toda a história de Ruth está baseada em 3 momentos sociais na vida prática do povo de Israel. Primeiro, Ruth conhece Boaz porque vai até o campo colher os restos de espigas usando o direito dos pobres e estrangeiros. Que direito era esse? O livro de Levítico, capítulo 23, versículo 22, diz: E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Essa ordem de Deus
era para que aqueles pobres estrangeiros pudessem colher, pudessem ter o alimento. E Noemi sabia disso. Por isso, ela deu as instruções para que Ruth fosse ao campo colher em um local que ela não fosse molestada. No campo de alguém que fosse familiar, no campo de alguém que pudesse ser remidor e que pudesse, então, ter o entendimento desta lei. O segundo elemento evocado é o dever de um parente mais próximo casar-se com a viúva de um familiar que não tinha tido filhos para lhe dar descendência. Essa lei chamava-se Lei do Levirato. O que era essa Lei do Levirato? No caso de Ruth, acredita-se que uma evolução desta lei, passando do âmbito familiar para o clã, já que Ruth não tem mais cunhado. Então, um cunhado deveria ser o resgatador. Como ela não tinha, passa para uma pessoa mais próxima. E a gente observa que quando o resgatador, que era o que estava na ordem para ser resgatador, não era Boaz. E aí precisou que essa pessoa abrisse mão do seu direito de resgatar, e aí então sim, Boaz, que era o próximo da lista, pudesse então resgatar a Ruth. Né? No capítulo 4, a gente descreve o encontro de Boaz com o parente mais próximo, avisando da sua obrigação. Assim deveria o parente resgatador comprar a terra e assumir a Ruth para continuar a dar descendência a Elimeleque. E não podendo assumir o compromisso, o parente então cede seus direitos a Boaz, que toma posse da propriedade e se casa com Ruth. É o capítulo 4, versículo 9. O que nós podemos concluir deste livro? É que o livro de Ruth lhe demonstra com clareza que a soberania de Deus se concretiza através do desenrolar natural da história. Ruth, ao decidir servir ao Senhor e, através de seu comportamento benevolente para com a sua sogra, tem sua vida de amargura e desesperança transformada. O livro termina com todos os personagens recebendo o favor do Senhor. Isso é para que cada um de nós possa entender que, mesmo com todas as circunstâncias, mesmo que muitos não estejam vendo o milagre acontecendo, algo grandioso acontecendo, tenha certeza de que Deus continua no controle de todas as coisas. Pense nisso. Deus abençoe você e sua família. Até a próxima aula em nome de Jesus Cristo.